Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Hoje, a nossa reflexão vai falar de uma lei que está aparecendo aí. Várias frases de Jesus, que é o resumo da sua lei. E vocês podem estar pensando, mas esses dias atrás nós estudamos na sequência do Evangelho a lei, no capítulo 11, né? A lei de amor, o Fénelon, Lázaro. Mas a proposta de reflexão hoje é um pouquinho mais aprofundada. É para mexer conosco. E sempre eu falo para vocês que sempre eu faço para mexer comigo. Vamos lá, lei de amor. Então nós vimos várias frases aparecendo em vermelho, são frases ditas por Jesus. Então, quando nós observamos aqueles ensinamentos, nós podemos ver que o Cristo, ele resumiu toda a lei divina numa única, a lei de amor. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que a gente vai falar das leis naturais, ela aparece como uma das principais, lei da justiça, amor e caridade. Lá eles falam que ela vai resumir todas as outras. Se a gente atender essa lei, nós estamos atendendo todas as outras. Porque ela vai nos mostrar as obrigações que nós temos para com Deus, para com o nosso próximo, consequentemente para conosco. Então, todas aquelas frases, todos os ensinamentos do Cristo é uma única lei, é a lei de amor. E a mensagem de Deus, que é a lei de amor, ela é para toda a humanidade. Ela é atemporal. E ela tem como ápice Jesus. Por isso que nós falamos que ele é nosso guia e modelo de conduta. E o mais interessante, a prática da lei de amor, ela sugere a gente fazer o bem ao próximo. Para a gente ser útil para todo mundo. Então, para a gente aplicar a lei de amor, nós vamos ter que ser útil para o próximo. E por vezes a gente pensa, mas como é que eu posso ser útil? Eu não tenho nada. O mal que eu tenho, pouca coisa eu consigo fazer por mim. E a gente esquece que trabalho é qualquer ocupação útil. Às vezes uma prece, um bom pensamento, um abraço, ouvir. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é para o bem do próximo. E toda vez que nós fazemos para o outro, é para nós que estamos fazendo. Então, o que é importante a gente lembrar? Que a lei divina que Jesus nos trouxe é um código de conduta moral. É um manual de como nós podemos progredir. Como é que a gente pode evoluir moralmente. Por isso que é importante nós mantermos a conexão. Porque através dessa conexão com a lei de amor, que nós já estamos subindo alguns degraus. Hoje, antigamente, nós éramos só instinto. E nós estamos indo para o sentimento mais puro, que é o amor. Ainda temos instinto, porque na nossa condição de caminhada, a gente ainda oscila muito entre a luz e a sombra. Então, por hora, a gente fica chateado com alguma coisa e pronto, chateei e acabou. Outras vezes, a gente fica chateado com alguma coisa e o instinto faz com que a gente pense em vingança. Então, os Espíritos falam que nós somos muito mais ignorantes do que maus. Porque não tem como a gente ser mau. Nós somos crias do Criador. E Ele não cria ninguém para ser mau. Nos cria simples ignorantes. Mas todos nós temos a centelha dele aqui dentro. E é essa centelha que vai fazer com que nós possamos desenvolver as nossas virtudes. Então, é muito importante nós mantermos conexão com a lei de amor.
E a gente começa assim, amando o pai, a mãe, o filho, um bichinho. Daí já ama um amigo, uma amiga. Daqui a pouco começa a amar uma vizinha. E com isso o amor vai ganhando uma magnitude tamanha ao ponto de nós nos realmente percebermos que somos uma única família. Essa é a proposta. Então, conosco tudo é passos. E não, porque a natureza não dá saltos, né? Então, para a doutrina espírita, a lei de amor também é um princípio vital, vamos dizer que é um princípio central. Ela é uma lei muito simples, muito simples. A lei de amor é muito simples. Por isso que Jesus veio para a gente mostrar como é que é. Porque o Antigo Testamento, os profetas, os médios da antiguidade já falavam, mas a gente não estava compreendendo. Daí Jesus veio e como se desenhasse, é assim que faz. Perdoa, ama teu inimigo, faça para o teu próximo, gostaria que o teu próximo te fizesse. E assim ele vai demonstrando. Então ela é uma lei simples, mas profunda. Ela é uma lei exigente. Ela é simples, mas ela é exigente. Porém, ela é libertadora. Porque a nossa fé, ela é raciocinada. Ela é uma fé que nos traz consolo. Por isso que a doutrina dos Espíritos é conhecida como Consolador Prometido. Porque nós sabemos que nós não somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência física, uma experiência na matéria. E que se algum parente, alguém que a gente ama, vai primeiro de retorno à pátria espiritual, é só um até logo. Logo nos reencontraremos. E pode acontecer isso à noite, durante o sono, o desprendimento. Então isso é muito consolador. Não existe, a doutrina espírita acabou com a morte. Ela fala que o laço de amor, quanto mais fortalecido, mais eterno vai ficando. E ele é o caminho para a felicidade terrena e para o aperfeiçoamento moral. Porque quando a gente começa a amar, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, vai enfraquecendo. Nós vamos mudando de conduta. Até mesmo quando Deus permite que a gente passe por alguma aflição, o nosso olhar é diferente. Nós mudamos o ponto de vista. Nós deixamos de ver um Deus punitivo e sabemos que se Ele permite que a gente passe por um momento de aflição, algum objetivo tem. Porque Ele não erra. Ele é um Pai extremamente amoroso, bom e justo. Certa feita, uma pessoa falou assim para mim: eu não me conformo como você fala de Deus, porque X pessoa, que era do nosso conhecimento, é tão má e nada acontece para ela. Eu falo, mas aí está o amor de Deus. Que Jesus deixou bem claro que Ele não coloca peso em ombros frágeis. Nesse momento, essa pessoa ainda não tem condições de assumir a responsabilidade de seus atos. Mas a sementeira é livre. Mas a colheita vai acontecer um dia, quando estivermos em condições. Então, quando nós somos visitados pela Senhora Aflição, pelo Senhor Sofrimento, nós temos, eu sempre brinco assim, monta a mesa, tira aquela louça que você fica guardando para aquelas visitas especiais, põe a mesa, oferece um cafezinho e fala, e daí? O que eu tenho que aprender com você? E a segunda pergunta, como é que Jesus agiria se estivesse em meu lugar? Então essa é a proposta, a gente mudar o ponto de vista em relação à visita da dor, do sofrimento. Porque a gente fala assim, não, amar é muita exigência, é muito difícil, eu tenho muitos vícios,
Eu não estou conseguindo. Aí Allan Kardec, ele pergunta, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, se sempre o homem poderia, por si só, domar suas inclinações más. E a resposta é super interessante, o que os Espíritos falam. Sim, ele fala, sim. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Sabe o que é um esforço insignificante? É assoprar um dente de leão. Pega a florzinha, como está ali, ela voa. Isso é um esforço insignificante. Porque, por vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não permite que a gente faça o que tem que ser feito. Porque admitir que nós somos imperfeitos, por vezes o orgulho não deixa. Ele nos cega. Então a gente tem dificuldade de se melhorar, muitas vezes, por conta do orgulho. Ou, principalmente, por conta do egoísmo. Eu falo, sabe por que eu ajo assim? Você viu como a pessoa faz comigo? Sabe por que eu ajo assim? Porque o dia que essa pessoa for desse jeito comigo, eu mudo com ela. E nessa sala, eu só consigo mudar uma pessoa, que sou eu mesma. Então, a gente projetar no outro o que está dentro de nós não vai mudar nada. É como se tomássemos um copo de veneno e torcêssemos que o outro morresse. E, por vezes, ficamos envenenados nas nossas angústias, nos nossos quereres, achando que nós somos muito mais, nós detemos muito mais perfeição do que realmente temos. Então, a lei de amor faz com que a gente encare a nossa real estatura espiritual, que é o importante. Porque a partir da hora que eu me conheço, eu consigo trabalhar nos pontos. Eu me conheço e me reconheço que às vezes eu não ajo, eu reajo, porque eu preciso melhorar alguns pontos. E os Espíritos vão mais além. Ele fala que é um esforço insignificante e o que nos falta é vontade. Então, e ainda ele completa, quão poucos de vocês se esforçam. E a gente fala, nossa, é tão difícil, porque nós queremos dar passos largos. E às vezes, domar uma inclinação má demanda tempo, muita disciplina. Eu já falei aqui com vocês que nós somos disciplinados para o vício. Aquele que mente, todo dia ele acorda e fica imaginando algo para mentir. Ele precisa imaginar, ele é disciplinado nisso. Aquele que gosta de contar vantagem, ele tem que se disciplinar para todo dia contar uma vantagem, todo dia mentir. Então, nós também conseguimos fazer essa mesma disciplina para desenvolver qualidades. Então, todos aqui dentro. Basta a gente dar um pouco de vontade e um esforço. Porque, como eu já falei, nós carregamos entre nós a centelha divina. Todos nós temos uma centelha divina. Mas Cláudia, até aquele assassino em série, ele tem a centelha divina? É claro que sim. Lembra? Nós somos muito mais ignorantes do que maus. E a partir da hora que a gente conhece a verdade, ela nos liberta. E não tem como mais a gente voltar atrás e fazer o que a gente fazia sem ficar incomodado. Por isso que a doutrina dos Espíritos, ela vem para nos incomodar e não para acomodar. Porque ela mostra a necessidade de caminharmos firmes rumo à nossa felicidade, rumo à paz que a gente tanto busca. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, fala isso. Que o destino de todos nós é a felicidade. E cada um está ao caminho. Então, se a centelha está aqui dentro, nós temos que o quê? Despertá-la. Significa que todas as qualidades estão aqui dentro. Então, nós temos que despertar e iluminar o quê? As nossas ações. Vontade. E Leon Denis, ele traz
que vontade é uma das potências da nossa alma, junto com o livre-arbítrio, com a consciência, com o pensamento, com a dor, o amor. Nós precisamos ter vontade. Então, sabe aquela disciplina que a gente tem para alimentar as nossas desqualidades? Nós teremos que ter a mesma disciplina, ou maior ainda, para nossas qualidades. Mas é mínimo esforço. É mínimo esforço. É aquela gotinha que vai enchendo o copo. É isso que a gente tem que fazer. E para despertar, né? Essa centelha divina em nós estabelecemos metas. Porque a gente fala assim, não é possível eu estar aqui, deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer. Deve ter algum propósito da minha existência. Eu preciso dar um sentido para estar aqui. E essas inquietações vão surgindo, porque a lei divina, ela está gravada em nossa consciência. Por isso nós temos essas inquietações. Então, a gente fica, eu preciso dar um foco, eu preciso dar uma direção na minha vida, parece que eu estou meio perdido. Eu vou aqui, vou colar e nada me dá certo. Eu preciso ser mais disciplinado e ter motivação. E motivação é o motivo que me leva à ação. Antigamente, as pessoas pensavam que motivação era colocar as pessoas no auditório e ficar fazendo dinâmicas para elas se sentirem motivadas. Depois descobriram que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É um motivo que me leva à ação. Então, se você está em casa, alguém fala assim, eu tenho que limpar o armário, não vou não quero, hoje não. Aí alguém liga e fala, olha, eu consegui uma casa emprestada na praia, vamos? Mas eu não tenho dinheiro. Não, é de graça, não precisa de dinheiro não. Nem para condição. Não, eu passo aí, eu te dou uma carona. Mas daí, quanto vai ficar para cada um? Não, pega o que você tem no armário de comida, a gente divide lá. Mas na hora a gente fica motivado, junta tudo e opa, vamos embora. Então, motivação é importante se a gente realmente se vê como espírito mortal. Porque a dor, o sofrimento, a aflição vão cessar um dia. Quando a gente compreender que está na nossa mão a mudança de atitude. E quando isso acontecer, a gente vai se motivado a modificar. Por isso que é muito importante. E para isso, nós criamos metas. Todos os anos nós criamos metas. O ano passado eu vim falar de metas para vocês, esse ano é a mesma coisa. Grande maioria, eu acredito que uma grande maioria que está aqui já fez metas para o ano de 2026. E a gente faz, é normal, e não está errado. Não está errado, porque o corpo físico, ele é a casinha, é a nossa casinha. Se ele não tiver uma meta de saúde, de atividade física, de cuidado emocional, a casinha é ruim, e nós retornamos à parte espiritual, às vezes, antes da hora, como suicidas involuntários, porque não cuidou da casinha. Então, a meta, ela é importante, a meta material. Mas nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Então, nós precisamos separar. Vamos separar aqui. Separando. O espírito, perispírito foi para lá. Aqui está a meta só para o corpo físico. Daí a gente vai pensar em saúde, em finança, em intenção de viajar, né? De se conhecer melhor, mas não é se conhecer no sentido espiritual. De ter experiência, de novos relacionamentos, ou melhorar relacionamentos com família, de carreira. Não está errado. Mas o que a gente não pode deixar de pensar são em metas espirituais. Sabe por quê? Rossando Klinger, que é um palestrante espírita, é um psicólogo, ele fala o seguinte: não pergunte o que você quer ter, pergunte como você quer se sentir. Metas materiais são importantes, mas estados emocionais sustentam a vida. Quer se sentir mais leve? Mais seguro?
Mas em paz, comece o ano perseguindo o sentimento e não apenas o objeto. Ele está falando da lei de amor, sentimento. Então, metas espirituais são compromissos íntimos para o nosso crescimento espiritual. E ela vai o que? Nos ajudar a melhorar o que nós sentimos, o que nós pensamos, como agimos. Ela vai nos ajudar a desenvolver virtudes. Ela vai nos ajudar a corrigir imperfeições. E a praticar o evangelho no cotidiano, no dia a dia. Esse é o objetivo. Tá? Então, metas espirituais são objetivos, são compromissos íntimos. E a Evelyn, ela é uma escritora espírita, ela é uma coordenadora do Centro Espírita Online Casa de Jesus. Ela fala assim, metas espirituais não abordam conquistas externas. Metas espirituais não abordam conquistas externas. O corpo físico morreu, ficou. Então ela tem que abordar, não pode abordar externo, tem que ser interno, para o espírito. Mas transformação íntima, mudança de comportamento, de forma íntima. Por isso é preciso olhar com carinho para dentro de si e refletir. Quem eu fui no ano que passou ou nos anos que passaram? O que eu senti? Como é que eu agi ou eu reagi? O que eu aprendi? E o que ainda eu preciso transformar? É íntimo. Isso é muito importante a gente refletir. Porque se a gente não refletir, nós vamos repetir padrões. A gente precisa refletir para não repetir padrão. Ela fala, com reflexão, criamos caminhos mais leves. Que lembra, é lei de amor. É consolador. Tem que ser caminhos leves, mais lúcidos e mais alinhados com Deus. Às vezes a gente põe metas tão assim, que a gente não consegue perceber. Daí fica difícil. A gente acha que está muito longe. Então, estabelecer metas espirituais é o quê? É incorporar a lei de amor. Não pode ser de outro jeito. Eu vou fazer as metas espirituais incorporando a lei de amor como diretriz de vida. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, não são metas para perfeição imediata. Vai ser necessário, às vezes, 1, 2, 3, 20 encarnações. Mas a gente só não pode falar assim, não, isso eu não dou conta, nem vou tentar, vou deixar para a próxima encarnação. E os espíritos que estão na parte espiritual torcendo por nós falam, não acredito. Está no planejamento reencarnatório dela começar a fazer isso, ela está dizendo que não vai fazer? E os espíritos nem desistem, a gente fica tentando enviando intuição para a gente mudar. A gente fica aquilo, nossa, parece que eu tenho que fazer isso, parece que eu tenho que fazer isso. É a lei de amor, né? Não é cobrança. A gente quer fazer cobrança. Mas o quê? Compromisso íntimo para construirmos o reino de Deus em nós. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós? E é o caminho que guia, que fortalece, que nos fortalece para alcançar o quê? A paz e a felicidade que a gente tanto busca. É o que mais a gente quer, paz e felicidade. Mas não isenta o quê? De passarmos por tribulações. Uma pessoa que vive a lei de amor em plenitude disse assim, tenhais bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele não está dizendo que nós não teremos aflições, mas os nossos olhos serão diferentes. Não veremos mais como castigo de Deus, mas como oportunidade de redenção, oportunidade de crescimento espiritual. E se estiver difícil, tudo bem. Vem aqui no atendimento fraterno, fala, conversa, põe uma música edificante, assiste uma palestra, vem no passe. Toda ferramenta ajuda. Entendeu? Toda ferramenta
auxilia. Então, o Espírito veio aqui com o perispírito. Agora, nós vamos dar alguns exemplos de metas espirituais. Então, o título são as metas que todos nós temos que buscar. Agora, os exemplos. Por exemplo, amar com mais compreensão. É fácil? Amar com mais compreensão? Um pouco antes de eu vir para cá, eu e meu marido, eu não amei. Uma frase que ele falou com compreensão, com mais compreensão. Depois, tomando banho, eu refleti, falei, poxa, ainda bem que eu vou falar sobre isso. Então, aqui traz desenvolver empatia e respeito. Se colocar no lugar do outro. Lembra que eu contei da mamãe? Que ela reclamava de engolir o remédio, que não sei o que, o dia que eu me engasguei porque eu estava anestesiada com chiclete. Eu contei aqui nessa casa. Na hora eu lembrei dela. Ela estava desencarnada já, mas mandei uma mensagem desculpando. Todas as vezes que eu falei, poxa mãe, você come carne, não come, você engoliu um comprimido. Na mesma hora, empatia. Ouvir sem julgar. Nossa, como é fácil isso, não é mesmo? Ouvir sem julgar. A pessoa está falando, já está pensando na resposta que você vai falar. Mas também, mas se... A gente tem que tomar cuidado, né? Lembra da indulgência? Tentar compreender antes de reagir. Eu reagi antes de tentar compreender. Então, amar é compreender as imperfeições dos outros. Vocês percebem que é difícil, mas é mínimo esforço. Eu já percebi que eu tinha agido errado. Antes eu nem percebia. Significa que já caminhamos um pouco. Exercitar o perdão. Nossa, isso é mais fácil ainda das metas, né? Libertar o coração de mágoa. Mágoa é igual um barco ancorado, não navega. É a história que eu falei há um tempo atrás. Você toma um copo de veneno e torce que o outro morre. Você se diverte com o que de errado dá para o outro. Deu errado para ele, que legal. É Deus agindo. Mas Deus não é amor? Vamos fazer uma oração para que esse irmão se levante. Vamos tentar tirar a mágoa. Evitar guardar ressentimento, porque dá um monte de problema. O doutor André, quando vier aqui, pergunta para ele o que dá guardar ressentimento, para vocês verem. O coração. Lembrar que todo mundo erra. Inclusive nós. Orar por quem nos ofendeu. Eu tenho feito isso há um bom tempo. E me surpreendi esse ano. Uma pessoa que não fala comigo, que eu nem sei o que eu falei, mas provavelmente eu falei, se não nessa, em outra. E pela primeira vez ela respondeu com carinho por um feliz aniversário que eu dei para ela. Fiquei tão feliz. Falei, Senhor, muito obrigada. A gente consiga equalizar esse eu odeio você, você me odeia, porque eu não odeio ela, mas né, pode estar durando várias encarnações. Então, perdão cura mais quem perdoa do que o perdoado. Praticar a caridade diária. Esse é fácil. Muito fácil. Ajudar sempre que possível, sem esperar retorno. Nossa, que mal agradecida. Ajudei tanto essa pessoa. Como é que ela... Agora que eu pedi um negocinho para ela, ela não pôde fazer. Estava esperando retorno. Oferecer a palavra de consolo. Ser gentil em pequenas atitudes. Caridade e amor em ação. E mais 3 metas, vigiar pensamentos e atitudes. Se eu não tivesse vigiando meu pensamento e minha atitude, eu não teria percebido que eu tinha pisado na bola com o marido. Então, alinhar o pensamento com o sentimento e a ação. Eu sempre brinco, eu preciso equalizar o verbo com a ação. Porque eu sou papagaio de Jesus. Eu quero ainda me candidatar, aliás, estou me esforçando. Com vontade, caminhando todo dia um pouco, para um dia eu ser reconhecida como uma apóstola de Jesus. Mas é difícil, porque vocês me olham aqui à frente e falam, nossa, a Cláudia é uma santa, porque o meu verbo está aqui, mas a minha ação está aqui embaixo. Eu preciso deixar as duas iguais. Vontade.
Observar reações impulsivas. Cultivar pensamentos positivos. Pensamento é a linguagem dos espíritos. Precisamos cultivar o pensamento positivo. Escolher o bem, mesmo quando é difícil. Escutem isso. Escolher o bem, mesmo quando é difícil. Vou contar uma historinha sobre isso. Desenvolver a humildade. Reconhecer que todos estamos aprendendo. Aceitar correções. Reconhecer os erros. É difícil a gente reconhecer que errou. Valorizar o esforço do próximo. Pode ser insignificante, mas é o mínimo esforço que ele conseguiu naquele momento. E a gente estava esperando festas. A transformação começa dentro de cada um de nós. Lembra? É o motivo que nos leva à ação. E confiar na justiça divina. Nós esquecemos disso. Nós entramos num avião confiando que o piloto vai levar. Entramos no busão, sabemos que o motorista vai levar. E quando chega na hora de confiar em Deus, qualquer coisinha que sai do prumo, Senhor, por que isso? Por que comigo? Por que a revolta? E por que não? Por que, meu filho? Porque agora você aguenta. Você consegue colher essa sementeira de passado. E a gente tem que mudar o ponto de vista. A gente fala, Deus, por que me castiga? Por que comigo? Porque se fosse com o outro, não tinha problema. Mas quando eu estou com a lei de amor plena, em pleno exercício, o outro também importa. Né? Aceitar as provas como aprendizado e manter a fé nos momentos difíceis. Não é fácil. Porque o amor, gente, é uma força transformadora que vai nos impulsionar para o progresso moral. O pastor Tiago e sua esposa estavam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e despacharam as malas. Era a viagem dos sonhos. Eles iam para a Europa em férias. E quando a gente tem um voo internacional, você tem que chegar muito tempo antes, 3 horas antes. E eles despacharam a mala, olharam um para o outro e falaram, vamos tomar um cafezinho? E começaram a andar pelo aeroporto, ver os cafés, e tinha um mais vazio, os dois sentaram ali e acenaram para a garçonete. Começaram a conversar. Quando eles observaram, tinha passado 5 minutos e nada a garçonete chegar. Aí, de novo, ela olhava, a esposa dele falou assim, Tiago, o preço que está o café, e a garçonete agindo desse jeito ainda. E eles fazendo assim, gesto, e viu que ela olhava, não ligava. E os dois fizeram menção de levantar para sair, ela veio. Pegou o cardápio e jogou na mesa. Os dois levaram um susto, porque foi atirado. Daí ela, o que vocês querem? Daí ele, um cafezinho para mim e um para ela, por favor. Ela virou as costas, os dois olharam, ela vai trazer o café? Eu não sei, não falou nada, virou as costas. E, para surpresa deles, ela virou as costas, se encostou no balcão, ao lado da moça do caixa, e ficou batendo papo. E os dois olhando, 5, 10, 15 minutos se passaram. Ele, mocinha, nós vamos perder o voo. Você pode fazer a gentileza de trazer o café? Ela fez assim, saiu da conversa com a amiga, foi até a máquina de café que estava a 2 passos dela, encheu 2 xícaras, botou numa bandeja, chegou e despejou o café na mesa. Que a xícara balançou, que caiu o café no pires e caiu na mesa. A mulher do pastor Tiago botou as 2 mãos na mesa, vermelha de raiva, levantou e falou, chega, vou chamar o gerente. E ele segurou o braço dela, que isso, mulher? Nós somos casados há mais de 20 anos, eu nunca vi você no rompante de raiva. Não é agora que você vai fazer isso. Ela, não, chega, nós temos, ela está sendo grosseira conosco, nós temos que chamar o gerente, nós temos que pedir, exigir os nossos direitos. Ele falou, pois é, minha amada esposa,
É justamente na raiva que nós temos que colocar em prática a lição de amor de Jesus. Nós não sabemos o que essa moça passou para nos tratar assim. Se a gente chamar a gerente, ela pode perder o emprego e piorar o sofrimento dela. Então, eu sugiro que você repense. E a esposa em pé vermelha, não, nós temos que exigir os nossos direitos. Ele falou, eu entendo você, minha esposa, mas é nesse momento que nós temos que lembrar de que Jesus falou que nós temos que amar como Ele nos ama. Então, ela deve ter saído umas 5 horas da manhã da casa dela, fica olhando todo mundo passar de mala de lá para cá, realizando sonhos. Quais serão os sonhos dela? Será que ela deixou um filho doente em casa? Será que ela apanhou do marido? Será que ela está passando por alguma necessidade? Nós não sabemos. E a esposa nervosa, ele falou, deixa, eu vou lá no caixa. Bebe o café, eu vou lá pagar. E ele foi em direção ao caixa, a moça do lado. Ele chegou no caixa, foi até a moça. Pegou na mão dela, olhou no olhar dela. Falou para ela assim, minha filha, eu não sei o que você passou hoje, mas eu quero te agradecer. Muito obrigado. E ela, numa dor tremenda, nem se permitia ser amada. Obrigada por quê? Respondeu. Ele falou, porque você deve estar numa situação de sofrimento tamanho, mas você mesmo assim veio e nos serviu. Lembre-se que o sofrimento só faz parte do caminho, mas não é o seu destino final. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas Ele pediu que tivéssemos bom ânimo, que todos nós vamos vencer o mundo. Eu quero nesse instante dizer que eu sou muito grata, eu e minha esposa, pela tua atenção. E ela abriu a boca a chorar. E ele abraçou ela, falou várias palavras de carinho, de amor. Lembrou que tudo passa e aquilo também ia passar. E ela nos dá um sorriso tímido. E ele pagou e eles saíram. E ele falou para a esposa, você viu? No momento mais difícil, a gente tem que fazer o bem. Vivenciar a lei de amor é o nosso maior desafio. E também a nossa maior missão. Será que agiríamos igual o pastor Tiago agiu com aquela moça? Quantas vezes tivemos situações distintas ou situações muito semelhantes e não soubemos colocar em prática a lei do amor. Mas ela é o nosso maior desafio e também a nossa maior missão. Amar o companheiro que está ao nosso lado. Por vezes, não é como a gente queria. Amar os nossos pais, que educaram da forma como eles achavam que era melhor, mesmo que a gente não concorde. Amar o dirigente da casa espírita, que coloca às vezes regras que eu não concordo, mas são necessárias para manter a ordem. Amar a diretora que chama e fala que o meu filho foi o culpado por alguma atividade na escola, quando eu sei que não é verdade. Então, essa é a nossa missão. Jesus, certa vez, respondeu para o doutor da lei, que ele perguntou qual era a maior lei. E Jesus falou, a primeira é ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E a segunda, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Isso foi lá no começo da missão de Jesus. E um dia, estava se aproximando a hora derradeira.
E Jesus reúne os apóstolos para passar as últimas orientações. Lá na última ceia no cenáculo, ele começa a falar que é pedir para o Pai mandar o Consolador. E ele repete essa mesma orientação, essa mesma lei maior. E ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como eu vos amei. Então já não era mais como nós amamos, mas como Ele nos ama. Então a proposta da lei de amor é justamente essa. É justamente isso. Só João registrou isso. O apóstolo que cuidou de Maria, que amou e ama incondicionalmente. E essa é a proposta da lei de amor. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ele repete: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que nós possamos amar sem medida, como o nosso Mestre Jesus nos orienta. E que a história do pastor Tiago, que é uma história verídica, possa ficar como reflexão para a gente. E numa situação que a gente passar, lembremos do nosso guia, do nosso modelo de conduta. E busquemos agir. Porque nós seremos conhecidos um dia por muito nos amarmos. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.